TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada. Já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde, que, claro, né, gente, foi preparado com todo carinho e cuidado para cada um de vocês que nos acompanham aí, como eu digo, né, da sua casa, se sentindo em casa, na casa da Mãezinha do Céu. Muito obrigada pelo sim de cada um de vocês e meritos que acompanham toda a programação da TV Imaculada. Mas agora eu convido a se reunirem aí para a gente poder fazer a nossa consagração. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Gente, olha, hoje é um programa muito emocionante. Eu conheci a nossa convidada recentemente, ela assim como eu é cursilista, então em um encontro do cursilho eu conheci e ela, embora seja aqui de Campo Grande, ela está morando atualmente em Minas Gerais, em um lugar assim maravilhoso, um lugar que é muito especial para o meu coração, que é Lagoa Santa, que é ali pertinho de Belo Horizonte, né? E olha, gente, ela já está aguardando ali para poder conversar com a gente. E sabem qual é o tema desta semana? Pessoal, reúnam todos aí para a gente poder conhecer mais um pouquinho sobre essa santa. Nós vamos falar sobre a devoção a Santa Giana Beretta Molla. Olha, gente, o que é isso? A nossa convidada é a Isabela Sibert. Ela que é professora da educação infantil, com todo o carinho disse sim aqui para a TV Imaculada, né? E vai contar pra gente um pouquinho da história da Santa Giana, um pouquinho dela também, né? Então eu convido todos vocês a se reunirem aí para a gente conhecer um pouquinho sobre a Santa Giana Beretta Molla. Eu convido vocês a aguardarem, porque já já nós voltamos após um breve intervalo. Fiquem por aí. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, vocês reuniram toda a família aí? Olha só, hoje nós vamos conhecer a devoção a Santa Giana Beretta Molla. Olha só, e a nossa convidada, ela que é professora de educação infantil, ela está falando com a gente lá de Lagoa Santa, Minas Gerais, uma terra assim muito querida para o meu coração, como eu disse a ela. É a Isabela Sibert, de Colores. Isabela, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Viver com Fé e Saúde. Olá, muito obrigada pelo convite. É uma alegria imensa estar aqui. Para poder falar, né, sobre essa santinha tão linda, essa santinha tão querida, que o seu olhar assim, o seu rosto se transforma quando se fala no nome da Santa Giana, né? Fala pra gente, quem foi Santa Giana Beretta Molla, querida? Vou tentar dar uma resumida, a história dela é muito rica, é muito linda, né? Até já indico que as pessoas procurem uma biografia dela, existem vários livros hoje, né, publicados. Mas enfim, Santa Giana Beretta Molla é uma santa italiana. Ela nasceu em 1922 em Magenta, lá na Itália. Ela foi mãe, foi médica, foi esposa, né? Mas a vida dela inteiramente santa mesmo, desde criança. Tudo começa com os pais dela, né? Os pais dela eram pais assim muito católicos, muito santos, que a vida deles era obras de caridade. Eles eram vicentinos, eles eram da Ordem Terceira Franciscana, né? Eles acolhiam idosos na casa deles no inverno e eles ensinavam aos filhos que a vida era isso, era a Santa Missa diária, era o terço, a reza do Santo Terço, né? Eles visitavam o Santíssimo Sacramento. Então Santa Giana cresceu
de acordo com esses ensinamentos dos pais dela desde muito nova, né? Santa Giana fez sua primeira comunhão com 5 anos e meio, muito novinha, e desde então ela passou a sempre ir na missa, todos os dias da vida dela. Inclusive, Santa Giana era uma santa que nasceu em 1922, ela passou na juventude dela pela Segunda Guerra Mundial. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, Santa Giana começou a faculdade de medicina e mesmo durante a guerra, né, a cidade onde ela morava havia os resquícios da guerra, né? Então, assim, era muito difícil ela frequentar as aulas, era muito difícil muitas coisas, mas nos relatos, nas biografias falam que ela não deixava de ir à Santa Missa, ela não deixava de rezar o terço e ela não deixava de visitar o Santíssimo Sacramento, né? Santa Giana, ela foi casada, né? Mas antes disso, ela tinha um ardor muito forte em ser missionária. Ela quase, inclusive, veio para o Brasil para ser missionária, junto com o irmão dela, que morava em Grajaú, no Maranhão, né? Ele construiu um hospital e ele era padre e médico também. Então, ele ajudava as pessoas necessitadas lá no Maranhão. E Santa Giana queria muito vir para o Brasil ajudar, mas o diretor espiritual dela conversou e viu que esse não era o caminho, não era a vocação dela. Por isso que Santa Giana se casou, né? Ela se casou com o marido dela, que também era italiano, e aí eles tiveram uma família muito bonita, e aí a gente, né? Ela também continuou exercendo a medicina, que era a profissão e a vocação que ela amava. Ela exercia com muita humanidade, né? Ela não era uma médica simplesmente por ser, mas ela levava Cristo aos pacientes dela. Isso era muito bonito, muito rico. E a história dela aí já entra ao caso que, se quiser, a gente, né, vai falando adiante. É tão contagiante ver você falar, como eu falei, o seu rosto se transforma quando você fala dela, mas me diz uma coisa, desde pequenininha, né, ela cresceu em berço católico, os pais muito religiosos, né, imagina, 5 aninhos fez a primeira comunhão e já gostava de ir à Santa Missa, de fazer a comunhão, enfim. Ela era uma criança, desde de então, muito devota de Nossa Senhora, Isabela? Com certeza. Onde eles moravam, lá na Itália, haviam vários santuários marianos. E um deles, que eu não me recordo o nome agora, mas ela frequentava desde criança. Inclusive foi onde ela se casou. Olha. Um santuário mariano. Então ela sempre frequentava e sempre, né, oferecia os serviços dela à Nossa Senhora. E tem uns outros detalhes aí que eu vou contar mais pra frente, as relações com as datas marianas que tem na vida de... Combinado. Agora me diz uma coisa, por que ela é considerada padroeira das mães? Olha só que maravilha. Padroeira dos médicos e das crianças por nascer. Bom, Santa Giana, como eu falei, ela se casou, o nome do marido era Pietro, e eles tiveram 4 filhos. As 3 primeiras gravidezes de Santa Giana foram comuns, nasceram os filhos dela, eram 2 meninas e um menino. E ela é muito conhecida porque na 4ª gravidez, no início da 4ª gravidez, Santa Giana foi diagnosticada com fibroma no útero. E desde o início da gestação, ela deixou muito claro que ela, em hipótese nenhuma, colocaria a vida do filho dela em risco. Então, os médicos deram várias opções, entre elas era o aborto, né, retirar a criança, retirar o útero, mas em nenhum momento ela quis. Ela sempre falou que, desde o início, que salvasse a vida da criança. Então, no início da gestação, eles conseguiram fazer a cirurgia, conseguiram manter a gravidez até o final, né? E Santa Giana conseguiu ter o parto. Teve a filha dela, a Giana Emanuela, que nasceu. E a história é que poucos dias depois, Santa Giana, devido ao fibroma e as outras complicações da doença, ela faleceu. Mas em todos os momentos, Santa Giana, até antes do parto, ela falou para o esposo dela que se tivessem que escolher, que dá a opção de salvar apenas uma vida, que salvasse a vida da criança. E ela falava para os amigos dela que eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, seja, né, os planos que Deus quiser. Então, assim, ela era uma mulher muito resignada, muito forte, e ela é muito conhecida por ser a padroeira das mães
e principalmente das mulheres que possuem uma gravidez de risco. Por conta disso, por ela ter tido esse fibroma no útero e ela ter ido até o final, ter lutado com toda a garra, toda a sua fé, de manter a vida da filha dela e não hesitar em nenhum momento, não ter que escolher em nenhum momento. Por isso ela é essa considerada, assim, muitas pessoas, a gente pode ver hoje em dia, recorrem a Santa Giana com esse pedido especial de intercessão, né, quando tem uma gravidez de risco, né, na hora do parto, porque a vida dela foi marcada por isso, esse grande feito, né, ela escolheu a vida da filha, ela abdicou da vida dela, tudo por amor a Cristo, por amor à vida, né, e ela também é padroeira dos médicos, como eu comentei, ela é formada em medicina, ela fez pediatria, então ela, assim, era uma médica excepcional. Ela ajudava as pessoas, como os pacientes não possuíam condições financeiras, ela dava dinheiro para eles pagarem a consulta, né? Ela ia na casa das pessoas de madrugada, ela realmente se doava. Ela era uma médica, assim, né, extraordinária. Então, ela também é um exemplo da medicina, né? Não só ser uma médica comum, Sim. mas ela era muito humana, muito ética e, acima de tudo, ela falava que ela dava esse amor aos pacientes de Cristo. Sim. E outro que você perguntou, né? Ela é conhecida por defender a vida, pois além dela ter escolhido a vida do filho, na época que ela era médica, muitas mulheres grávidas procuravam ela e muitas querendo o aborto. Então, Santa Giana desaconselhou inúmeras mulheres a realizarem um aborto, né? Ela oferecia toda a assistência que ela podia e também tem relatos que às vezes mulheres realizaram um aborto e procuraram Santa Giana arrependidas. E ela conta que em nenhum momento ela julgou essas mulheres, mas sim que ela acolhia, ela dava todo o amor e toda a esperança para essas mulheres, né, que passaram por uma dor tão triste assim, tão forte. Definitivamente um amor de mãe, né? Que com certeza ela também foi aprendendo desde a tenra infância com o amor que ela tinha por Nossa Senhora, né? Esse colo que acolhe, esse abraço que aconchega, né? E aqui diz que ela incentivava as grávidas para não abortar os seus filhos, como você bem colocou aí, pois dizia a elas que estava ganhando um presente de Deus. Esse foi o grande legado de Santa Giana? Com certeza, como eu já comentei anteriormente, né, por conta dessa doença que ela teve, né, um câncer, né, um fibroma no útero, Sim. por ter escolhido salvar a vida da filha dela e todo esse trabalho que ela teve lá na Itália com as mulheres, né. Eu sei que no Brasil, eu sei que em Brasília existe uma casa pró-vida que chama Casa Santa Giana, né. Acredito que em outros lugares também usem ela como padroeira, Sim. por ela ter sempre lutado pela vida acima de tudo, né? E essa questão, exatamente, né, dela ter optado por não tirar a sua filha, né, a gente pode dizer que ela deu a sua vida pela filha, né, para que a filha vivesse. Foi um grande ensinamento, sem sombra de dúvidas, em defesa da vida, não? Sim, com certeza. Né, nos dias atuais nós estamos vendo várias pautas, né, do aborto, coisas muito tristes, né? E naquela época ainda, na época que Santa Giana teve sua quarta filha, a medicina ainda não era tão avançada, né? Não tinha todos os recursos. Então, assim, ela realmente sabia o que estava acontecendo com ela sabia de todos os riscos, e por mais que ela já tivesse uma família, seus 3 filhos, ela de todo modo não queria que nenhum mal acontecesse e guardou a vida da filha dela com todas as forças, né? Mas acima de tudo sempre entregando a Deus, assim, nos relatos você vê que ela era resignada a sempre fazer a vontade de Deus, acima de tudo. Isabela, fala pra gente os milagres que a tornaram beata e depois a tornaram santa. O primeiro milagre que a tornou beata veio no Brasil, foi nos anos 70, 60 mais ou menos, e aconteceu em Grajaú, no Maranhão, onde o irmão dela tinha aquele hospital que eu comentei anteriormente. Uhum. Na época, o irmão dela já não estava mais lá, mas as irmãs que cuidavam do hospital sabiam da história do irmão dela. O irmão dela era conhecido como Frei Alberto. Okay. Então, essas irmãs conheciam a história do Frei Alberto
e conheciam a história da irmã dele, que havia, né, falecido e havia dado a vida pela filha. Então, um belo dia chegou uma moça muito doente lá no hospital, ela estava grávida e com um grande risco. Os médicos foram, fizeram o parto, e infelizmente o bebê dessa mulher nasceu morto, e eles deram poucas horas de vida para essa mulher, que ela teve muitas complicações, então ela estava quase falecendo. Então as irmãs se lembraram dessa irmã do Frei Alberto, que era Santa Giana, e elas resolveram pedir a intercessão de Santa Giana, na época não era santa, né, da Giana, e resolveram pedir a intercessão e rezar para que salvasse a vida dessa mulher. E em poucas horas essa mulher teve melhoras e ficou boa sem mais nada. E os médicos não sabiam explicar como, porque ela estava já considerada morta. E então elas atribuíram essa causa à Giana. Né? Esse foi, então, o primeiro milagre, que foi a causa da beatificação dela. Ok. E o segundo aconteceu também no Brasil. Olha. Só que aconteceu no interior de São Paulo. Era uma mulher, tinha uma família, casada com filhos, estava grávida. E no início da gestação dela foi diagnosticado que ela não tinha o líquido amniótico. Então, o bebê dentro da barriga dela não ia sobreviver. E os médicos novamente deram aquela sentença que, olha, nós precisamos tirar esse bebê, porque senão a senhora vai correr um risco de vida e o bebê também irá falecer. Na época, um bispo estava no hospital visitando e ele conhecia a história da Beata Giana. E ele fez uma visita a essa mulher no hospital e apresentou a história e falou que ia rezar. Tanto que nos relatos ele fala que ele pediu, falou: ai, Beata Giana, se você quer se tornar santa, faça esse milagre acontecer. Olha, desafiou, né? A Santa Giana, né? Exatamente. Então eles começaram a rezar em intenção, né, da intercessão da Beata Giana na época. E a gravidez dessa mulher seguiu. Os médicos, né, não conseguiam explicar também, mas foi seguindo. E aí, no final da gestação, eles falavam o seguinte: olha, seu filho vai nascer morto, uma das opções. A outra opção, se ele nascer e chorar, ele vai ficar na UTI muitos dias e vai falecer. Se ainda assim ele não for para a UTI, ele vai sair cheio de sequelas. Não vai andar, não vai falar, nada vai acontecer, né? A mulher estava ciente disso. Mas o tempo todo eles rezaram. O bebê era uma menina, nasceu a menina nasceu, chorou, estava bem, não tinha nada, né? Mais uma vez, os médicos não sabiam explicar como isso aconteceu. De fato, foi um milagre. Então, a mãe batizou a filha de Giana, em homenagem a Santa Giana, e foi graças a esse milagre que aconteceu, né? Sem o líquido amniótico, não tinha como ser um ambiente favorável para crescer, gerar uma criança saudável dentro do ventre da mulher, mas a criança nasceu viva, saudável, né, toda cheia de saúde, e foi um milagre que foi a causa da canonização. Vendo você falar, eu fico imaginando naquela época que ela viveu, quantos desafios ela não teve que enfrentar para ela poder bem cuidar das pessoas que necessitavam desse carinho, necessitavam dessa orientação, desse acolhimento, né, para que pudesse salvar as crianças. E outra coisa que me chama a atenção é que, embora ela nunca tenha estado no Brasil, pelo menos eu não sei se tem algum relato de que ela esteve aqui. Nunca esteve. A ligação é muito grande com o Brasil, né? O irmão dela veio para cá, a princípio ela imaginou que ela também pudesse vir e fazer a sua caminhada, dedicando à medicina e se dedicando a Deus, mas aí por conta da orientação, né, do diretor espiritual que ela teve, ela viu que na verdade o que Deus queria para a vida dela era algo diferente. E aí eu vejo também, Isabela, ela o tempo todo dizendo sim à vontade de Deus, né? Sim aos desígnios de Deus. É como colocar a vontade do Pai à frente da sua, e de uma maturidade espiritual muito intensa, não? Com certeza. A gente pode até brincar, Santa Giana é praticamente uma santa brasileira, né? Na época que ela queria vir para o Brasil em missão, ela chegou a estudar português. Olha. Então ela até aprendeu um pouco de português, né? Mas ela tem essa ligação muito forte com o Brasil. E pela história dela, os relatos, Santa Giana ela participava da Ação Católica lá na Itália, desde muito jovem. E aos 15 anos ela fez um retiro
E esse retiro, assim, foi de grande importância na caminhada e espiritualidade dela. Esse retiro, ela, né, mexeu muito com ela e ela fez vários apontamentos na época. E esses apontamentos inúmeros, assim, que ela seguiria a Cristo, que até é engraçado que um dos relatos ela coloca que ela não iria mais ao cinema se ela não soubesse que o filme não era bom, que se fosse um filme que tivesse coisas ruins, que poderiam prejudicar a alma dela. Então ela procurou fugir muito do pecado mortal sempre, né? E colocar sempre a vida dela disposta, né, aos planos de Deus, como você comentou anteriormente. E ao mesmo tempo, eu como psicóloga, e uma das minhas formações é neurociências, não tem como a gente colocar também a responsabilidade afetiva e o autocuidado que ela tinha para com ela também, né? No sentido de que como é que ela vai colocar essas imagens, essas situações negativas dentro do corpo emocional dela também, porque ela tinha que estar bem estruturada, com uma qualidade de saúde física, mental e espiritual, né? Para que ela pudesse também bem cuidar das pessoas ao seu redor, né? Sim, com certeza. E Santa Giana era uma santa, podemos dizer assim, do cotidiano. Ela era uma mulher comum. Então ela gostava muito de esportes também, né? Um dos pontos Olha, assim ela esquiava nas montanhas. Ela gostava muito de esquiar, né? Ela gostava de fotografar, de pintar, né? Então, acima de tudo, ela também, né, tinha esse lado da vida comum, como todos nós, sim. né? E claro, acima de tudo, a vida espiritual dela era sublime, assim. Ela realmente vivia santamente, buscava viver as coisas santas no dia a dia dela, né? Por isso era uma pessoa preparada, por isso foi santa, né? Sem sombra Digamos de assim. dúvidas, e uma mulher acessível, né? Acessível a que todas as pessoas pudessem ter esse acolhimento, essa orientação e também dos cuidados médicos, né? Como você bem colocou, que na verdade às vezes a pessoa não tinha como bancar aquela consulta e ela ia lá e bancava financeiramente também. Mas aguarda aí que já já a gente vai saber um pouquinho mais sobre essa santa linda que é a Santa Giana, tá bom? Porque nós precisamos agora ir para um breve intervalo, mas nós voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Ai, gente, eu já estou aqui bem emocionada, né, com a história da Santa Giana, que história linda. Para quem está chegando agora, pessoal, nessa semana nós estamos conhecendo a devoção a Santa Giana Beretta Molla. A nossa convidada, ela é professora, está falando com a gente lá de Minas Gerais, que é a Isabela Sibert. Ela é professora de educação infantil, gente, olha só que coisa mais rica. Nós conhecemos essa trajetória toda dessa santinha linda no bloco anterior, mas diz uma coisa pra gente. A pergunta que a gente quer muito fazer também. A família dela, o marido, os filhos, eles ainda estão vivos? Né? Tem algum relato de onde eles possam estar vivendo, se vivos atualmente? Tem alguém que seguiu, né, a profissão da mãe? Porque ela também teve os irmãos, se não me engano, os pais também eram médicos, né? O pai dela também, não sei. Fala pra gente, o marido vivo, os filhos vivos, onde eles estão morando atualmente? Então, né, quando Santa Giana faleceu, ela era o marido, o Pietro, e 4 filhos. Só que alguns anos depois que ela faleceu, uma das filhas dela faleceu também, ainda criança, com alguma doença da época, que era comum. E aí sobraram 3 filhos, que é o Pierluigi, a Laura e a Giana Emanuela. O Pierluigi e a Laura, a gente acha pouca coisa sobre eles assim na internet, né? Assim, digamos que eles têm uma vida mais escondida. Tá. Mas a Giana é a filha que nasceu, que a mãe dela deu a vida por ela, que foi a última, né? Então ela se tornou médica, ela seguiu os passos da mãe dela e ela sai pelo mundo pregando sobre a mãe dela, assim, até hoje. Dá para se encontrar muitos vídeos na internet, né? Só digitar Giana Emanuela e dela dando palestras, dela falando sobre a mãe dela. Tem até vídeos dela falando em português. Olha. Assim, é muito bonito, assim, ela falando sobre... E ela é idêntica à mãe dela, é idêntica. Olha.
Já o marido de Santa Giana, né, que era o Pietro, ele faleceu em 2005, mas ele viveu até 90 e tantos anos e ele viveu assim, sem nunca mais ter contraído outro matrimônio, né? Viveu viúvo, cuidando dos filhos e também propagando a santidade da esposa dele, né? Várias biografias, a gente lê vários relatos dele falando sobre a esposa, e até se dizem assim que estão estudando a causa de começar a beatificação dele, porque se Santa Giana foi uma santa, ela teve muita influência do marido dela, que era um homem também muito íntegro, muito temente a Deus, muito católico, né? Até queria comentar aqui que eu esqueci que eu ia falar, que ela e o marido dela, eles começaram a se encantarem, a se envolverem no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. Pois é, olha isso. Foi porque ela tinha ido anteriormente em Lourdes, no Santuário de Lourdes, e tinha conversado com Nossa Senhora, entregando a vocação dela de que ela, né, achasse alguém, né, um homem que pudesse formar família. E a resposta dela veio num dia de Nossa Senhora, no dia 8 de dezembro, que foi que eles começaram a namorar. Ai, gente, como falar de Nossa Senhora e a gente não se emocionar, né? Olha eu aqui já, né? Isabela, que história linda você nos traz. Esse legado todo de Santa Giana, sempre acerca da questão da família, né, da questão da vida, sobretudo. E aí a gente vê que são tantas mães, tantas mulheres que necessitam, né, desse acolhimento, que necessitam sim dessa orientação e, sobretudo, dessa proteção, vamos dizer, espiritual, através das nossas orações, para que esses bebês que estão sendo gerados, que eles possam realmente ter vida, né, e qualidade de vida também, não? E a gente vê tantas coisas acontecendo, então é até um apelo que eu faço para as pessoas que coloquem em suas orações aquelas mães que estão na maternidade. A gente não sabe os históricos, né, que acontecem dentro das maternidades e são infinitos medos, né, questões que acontecem. Eu já trabalhei dentro de uma maternidade aqui em Campo Grande e eu sei o quão frágil ficam essas mães que estão ali naquele momento do parto, claro, sempre, né, pedindo proteção, com muita fé, mas também a gente pode fazer a nossa parte de colocar em nossas intenções, colocar em nossas orações, não, Isabela? Essas gestações para que elas possam realmente vingar, né? Ter a vida, né? Com certeza. E pedindo a intercessão de Santa Giana, que tem uma história linda com tudo isso, né? E com certeza é amiga de muitas mães. Sim, é uma história de amor. Mas fala pra gente agora um pouco da sua história. Você que é professora da educação infantil, hoje você mora em Minas Gerais, Minas Gerais, né, que você está morando. Isso. Fala um pouquinho pra gente de você, da Isabela. Então, né, eu sou recém-casada, digamos assim, fiz 7 meses de casada esses dias e por conta da profissão do meu esposo eu tive que sair de Campo Grande e acompanhá-lo até aqui, Lagoa Santa, Minas Gerais, né? Eu sou católica desde criança, né? E inclusive eu tinha muitas, assim, eu me identifiquei com Santa Giana algumas características. Os pais de Santa Giana participavam da Ordem Terceira Franciscana, assim como minha mãe. Minha mãe participou muito tempo da Ordem Franciscana Secular, na Paróquia São Francisco, que é onde eu fiz toda a minha vida, toda a minha caminhada ali, né? Eu casei ali, eu conheci meu esposo na Paróquia São Francisco. Então, eles têm uma vida muito franciscana, os pais de Santa Giana. Inclusive, Santa Giana chamava Giana Francesca, porque ela nasceu no dia de São Francisco, dia 4 de outubro, né? Então, ela também participava dos Vicentinos. Durante algum tempo, também eu participei dos Vicentinos, da Sociedade São Vicente de Paulo, né? Ajudando as famílias carentes. Também, outra característica que eu me identifiquei com ela, né? Ela participou da Ação Católica e era um movimento da igreja, né? Eu também faço parte do movimento de Cursilhos, né? Conheci a Cláudia. Exatamente. Então, assim, várias características, assim, da minha caminhada cristã, assim, católica com Santa Giana também. E foi através do cursilho realmente que eu te conheci. De Colores, um grande abraço para todos os cursilistas que estão nos acompanhando, e tem muitos cursilistas que nos acompanham. E me diz uma coisa, essa grande devoção, né, tem um significado muito grande para sua família também, penso eu. Nos estudos, como é que você foi apresentada a Santa Giana?
Então, eu não vou lembrar exatamente Em que como, quando momento eu da sua conheci. vida, né? Exatamente. Eu sei que foi alguns anos atrás, eu acredito que por volta lá de 2015, mais ou menos, acho que foi pela internet, assim, que eu li alguma coisa a respeito. E aí, numa época, assim, muitas meninas jovens que estavam noivas, namorando, começaram a comprar um livro que chama Cartas de Amor de uma Santa, que é um livro totalmente feito de cartas que Santa Giana trocava com o marido dela. São cartas lindíssimas, são cartas apaixonadas, assim. Então, assim, toda mulher gosta de ler essas coisas, né? Então, eu lembro que na época era um sucesso entre as minhas amigas, assim. E eu fiquei interessada, também fui atrás desse livro. E eu me apaixonei. E depois eu comecei a buscar mais sobre Santa Giana, né? E fui lendo, fui pesquisando e fui me identificando com ela e fui criando, assim, um vínculo de amizade, né? Com amizade com essa santa, assim. Então, desde alguns anos já que ela vem fazendo parte da minha vida. O que você leva para todos os dias da sua vida dos ensinamentos de Santa Giana? Além desse amor, né? Além dessa devoção, realmente. Há muitas coisas, né? Eu tenho, assim, na cabeceira do meu quarto, eu tenho uma imagenzinha de Santa Giana com o vestido de noiva dela, ela tá segurando um Olha! buquezinho, e tem uma frase dela que marca muito, assim, pra mim, e eu, como recém-casada, esposa, né? Eu ainda não sou mãe, né? Tô esperando que seja feita a vontade de Deus, né? Tenho esse grande desejo de ser mãe. E essa frase que Santa Giana falou, para mim resume muito a história de vida dela e é muito forte para mim, que ela fala: se na luta por nossa vocação devêssemos morrer, aquele seria o dia mais belo de nossas vidas. Ou seja, é aquilo, se doa totalmente pela sua vocação, que foi o que ela fez. Que ela era uma esposa maravilhosa, assim, né? E uma mãe que doou a vida, né? E foi na luta pela vocação dela. Ela morreu lutando por essa vocação realmente. Então eu me inspiro muito nisso, que eu gostaria muito de ser uma boa e santa esposa para o meu esposo, né? Assim como Santa Giana foi, e que quem sabe um dia, se Deus me der esse presente, que eu seja uma santa mãe também para os meus filhos, né? Que eu possa me entregar totalmente, nessa minha vocação que eu escolhi. Por E isso aí, ela é um grande exemplo para mim, assim, uma grande amiga que eu admiro muito e eu sempre rezo pedindo a intercessão dela. e é assim um ambiente recheado de afeto, de amor, de carinho, de cuidado, que embora ela não esteja presente mais fisicamente, é como um colo que continua acolhendo, assim como o colo da mãe de Nossa Senhora, né? Assim como o colo da Imaculada. Então é como você colocou, é uma amiga realmente que você tem, sobretudo no aspecto da fé, que te fortalece cada vez mais dia a dia, não? Com certeza, sem sombra de dúvidas, assim, podemos dizer que Santa Giana é uma santa recente, né? Nos anos 80, 90, não me lembro exatamente, mas assim, é uma santa recente, né, do nosso tempo. É uma mulher comum que inspira em nós mulheres, principalmente, assim, esse exemplo de santidade. Bem como Nossa Senhora, cheia das virtudes, foi, né, uma mãe, uma esposa, né, belíssima. Santa Diana também seguiu esses passos, né, e inspira muito nós mulheres, né, tanto na esfera do matrimônio, da maternidade, como também na vida profissional. Que Santa Diana, né, como já falamos, era uma médica. Então ela inspira muito assim na nossa busca da nossa profissão, da gente se doar também e sempre fazer a vontade de Deus. A dedicação, né? A gente vê muita dedicação em qualquer esfera da vida dela, né? Em qualquer recorte da vida dela, você vê uma história de dedicação, de amor, de carinho, de humanidade realmente, né? Sobretudo aquilo que está muito impregnado nela. E sendo assim, com certeza você acredita que ela é exemplo e pode fazer sim com que mulheres possam desistir de abortar, né? Dando vida ao seu filho, não? Com certeza, sem sombra de dúvidas, né? Por tudo isso que eu já falei, né? Claro, a santidade é um chamado a todos e dá para ver que desde criança ela viveu essa santidade, ela exalava essa santidade, né? E esse exemplo é muito forte, assim, que fique de exemplo ou de dica para que todas as mães ou as que pretendem ter filhos, que estão grávidas, né, procurem, fiquem amigas de Santa Giana, que ela possa ser esse conforto, esse consolo para quem esteja passando por dificuldades e veja que é possível sim lutar pela vida, é possível a gente se dedicar e é possível em todos os momentos
a gente buscar ser santo, né? Buscar a Deus em todos os âmbitos da nossa vida. Você sabe que quando eu tive a oportunidade de trabalhar em uma maternidade aqui em Campo Grande, foi a convite da psicóloga, inclusive, que trabalha ainda lá, eu tive a alegria, assim, um afago no coração, sabe? De conhecer um projeto que, inclusive, a Jaqueline vai vir aqui ainda falar pra gente sobre esse projeto, que é o projeto Dar à Luz, que é exatamente acolher essas crianças, né? Que a mãe, e é muito linda a história do projeto, porque fala que aquela mãe, ela foi durante um período de tempo uma caixinha de afeto para poder acolher essa criança até ela chegar a nascer. E depois que ela nasce, ela é entregue realmente em mãos acolhedoras que vão cuidar dessas crianças até ela ter uma família para ela. Então é o projeto Dar à Luz. E quando eu ouvi pela primeira vez aqui em Campo Grande, há pouco tempo atrás, você falando sobre a santa, menina, vieram vários flashes na minha cabeça, mas assim, nesse sentido mesmo de a gente realmente esperançar, né? De que a gente realmente, não é só a gente falar, é a gente estender a mão para tantas mulheres, né? Que às vezes ela pode nem dizer nada, mas tantas mulheres que precisam realmente desse acolhimento, sem julgamento, que nem você colocou aqui, Santa Giana nunca julgou as mulheres que concretizaram, né? O aborto, mas ela acolheu, né? Então, na verdade, é a gente ter essa oportunidade de estender a mão a essas mulheres que necessitam desse acolhimento e não julgar, né? Mas acolher para que realmente ela leve adiante a sua gestação e que possam ter vidas e mais vidas dessas crianças, não? Com certeza, um trabalho belíssimo. E esse exemplo. E hoje a gente vê, eu conheço particularmente muitas mulheres que não conseguem engravidar, que, né, sonham em ser mães. Então, essa é uma opção, né? A adoção, crianças não estão desamparadas. Sempre tem pais que buscam uma criança, que tem um lar para dar muito amor e muito carinho, né? Exato, e também a doutora Cate Brau já esteve aqui e tem famílias também, sabe, Isabela, que já têm filhos e que ainda acolhem outras crianças, né? Outros filhos que eles falam, né? Que nascem no coração, né? Você foi gestado em meu coração, enfim. É muito linda a história de Santa Giana, não há como a gente não se mobilizar, né, em relação a tudo isso, mas eu quero que você deixe pra gente agora uma mensagem para todos que estão nos assistindo sobre essa devoção linda, sobre essa devoção maravilhosa a Santa Giana Beretta Molla. Isso. Bom, tudo que a gente já falou, bom, particularmente é uma santa que eu amo, que virou minha amiga no céu, que eu sempre peço a intercessão e que eu vejo como um exemplo, como já disse, né, de mulher, de mãe, de esposa, de profissional. Então, que as pessoas busquem conhecê-la melhor, né, serem amigas de Santa Giana. Existem muitas boas obras hoje, bons livros para ler. A história dela é muito rica, tem muitos detalhes. Principalmente, né, indico às mulheres o livro Cartas de uma Santa, Cartas de Amor, que é um livro lindo, né, muito bonito, muito romântico, assim, as cartas que ela trocava com o esposo, né, e que busquem esse apoio, né, todas as mulheres divulguem aí para as mães, mulheres que estão grávidas, para as suas amigas que gostem, conheçam e vejam que é possível sim a gente buscar a santidade na nossa vida, no nosso cotidiano, fazendo nossas atividades, no trabalho, seja fazendo esportes, como ela fazia, né, em todos os lugares, que ela é um exemplo de santa muito inspirador. Exato, um recorte assim que você traz muito claramente é que claro, ela se doava às pessoas, mas ela também se amava, né? Isso é muito importante, né? Porque as pessoas têm essa concepção de cuidar do outro, mas não cuida de si. Então, ela é um exemplo vivo realmente de que você precisa se amar para que você possa amar e cuidar o outro, né? Então, como você falou, ela era uma mulher da atualidade, vamos dizer assim, né? Que foi estudar, que foi realmente conhecer a vida nesse aspecto, mas ela também se cuidava. Né? Então isso é muito importante, porque para ela poder cuidar dos filhos, poder cuidar das outras pessoas, poder cuidar dos seus pacientes, poder cuidar da sua família, do seu marido, ela também precisava se cuidar, ela também precisava se amar, né? E a gente vê muitas mulheres colocando sempre tudo que está ao redor à frente. Na verdade, ela precisa cuidar de si para que melhor ela possa cuidar do outro, não?
Sim, com certeza. É, tem relatos que o esposo fala, né? Santa Diana era uma mulher bonita, ela era elegante, ela se vestia bem, né? Ela tinha esse cuidado da beleza, né? Com ela, para os outros, né? Por a gente se cuidar também e se dar para o nosso próximo, né? Com o nosso cuidado, assim, da nossa vida, né? Não estar sempre, umas coisas que as pessoas sempre falam, né? Estar desarrumada em casa para o marido, para os filhos, é dar o melhor para eles, e é o que Santa Diana fazia. Sempre muito bem vestida, muito elegante, gostava do belo, das artes, de pintar, tocar piano, né? Ela realmente vivia a alegria de ser católica, de ser santa, né? Não necessariamente a gente precisa sempre viver a cruz, né? O martírio. Claro que todos nós vamos passar por isso para chegar ao céu, mas ela vivia assim a felicidade de ser católica, de ser cristã, né? E é muito bom ser católico, ser cristão, ser feliz nessa nossa vida. Querida, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui, à TV Imaculada. Eu estou muito feliz, nós aqui da TV estamos muito felizes em receber você, tá bom? Quem sabe lá na frente, quando você for visitar sua família aqui em Campo Grande, a gente já esteja fazendo na modalidade presencial, você retorna aqui. E quando estiver passando por aqui, pode vir nos conhecer aqui na TV Imaculada, viu? Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Muito obrigada por vir aqui compartilhar a sua grande devoção, viu? Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz em poder falar dessa minha amiga no céu. É verdade, amiga mesmo. Um beijo, fica com Deus, te cuide, viu? Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Ai, que história linda, não, gente? Agora nós vamos para um breve intervalo, mas nós voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Ai, 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 eu precisei me segurar a todo momento, gente, porque quão emocionante é a história dessa santinha linda, dessa santinha tão amada, gente. E olha que grande devoção mariana a Santa Diana também tinha, né? Que coisa maravilhosa e tão lindo quando a gente vê a Isabela dizendo, né, a minha amiga do céu. Olha só que coisa mais linda. Então, Isabela, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui para nossa TV Imaculada. Muito obrigada mesmo, viu? Fiquei bem emocionada. Você está chegando agora e você perdeu o nosso programa dessa semana? Não há problema algum, porque você pode acompanhar as reprises no decorrer da semana ou também acompanhar no canal do YouTube. Isso aí, você pode baixar Rede Imaculada de Comunicação. Tem aquele vermelhinho lá que está em inscrever-se, clica, se inscreva. Você gostou da nossa entrevista? Então você compartilhe para que outras pessoas também possam conhecer a Santa Diana. Clique em curtir também para que você possa receber as notificações do nosso canal. Gente, quando você se inscreve, quando você compartilha, quando você curte, você está nos ajudando também a fazer crescer o nosso canal da Rede Imaculada, pessoal. E aí a gente pode realmente, crescendo o canal, evangelizar cada vez mais. E também quero lembrar que você também faz o programa Viver com Fé e Saúde. De que forma? Você pode ligar para a gente dando sugestões de pauta, vocês podem ligar para a gente também dando os nomes, as suas intenções, né, para os programas oracionais. A gente tem vários programas oracionais. Para onde você liga? 3349-1015 ou no 99347-0532. Meus queridos Mirites, vocês fazem o Viver com Fé e Saúde. Nós estamos aqui exatamente por conta da gratidão, né, do sim devocional de cada um de vocês para com a TV Imaculada. Muito obrigada sempre, eterna gratidão a todos vocês que fazem parte, que nos ajudam a fazer aqui a TV Imaculada. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus, até o próximo programa e salve Maria Imaculada!